Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje, com minha apresentação, Amanda de Oliveira e de João Custódio. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, nesse mesmo horário, e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, economia, empreendedorismo e política. E o papo de hoje é de finanças e o tema é o cenário atual do mercado financeiro. Estamos recebendo a especialista em finanças, Franciele Ávila Bilhalva. Muito obrigado pela presença no Papo Certo. Eu que agradeço o convite, gente. Seja muito bem-vindo então, Franciele. E você de casa que já está acompanhando o nosso programa, fique aí com a gente, participe, envie a sua mensagem para o número 3029 8080 que está aparecendo aqui na tela. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta e eu quero te lembrar que o nosso programa também é transmitido pelo YouTube e pelo Facebook, e através dessas duas plataformas, além de assistir, vocês também podem compartilhar. Bom, então vamos para a primeira pergunta da noite, né? O que faz um assessor de investimentos? Perfeito. Gente, muito obrigada pelo convite. Obrigada, João. Obrigada, Amanda. É um prazer estar aqui. Meu nome é Franciele Bilhalva, eu sou assessora de investimentos, trabalho há mais de 12 anos no mercado financeiro. E um assessor de investimentos, ele serve justamente para assessorar o investidor, bem como o próprio nome diz, né? E eu diria que investir sem, né, uma assessoria é como se autodiagnosticar, né? Tomar uma medicação. Fazendo uma comparação, né, com os remédios, mas a chance de dar errado realmente é muito grande, né? Hoje o errado é ganhar pouco, né? Ou perder dinheiro até. Exatamente. Franciele, qual é a diferença de investir em um banco e investir em uma corretora? O método tradicional, digamos assim, do nosso país são os bancos. Até pouco tempo, 4 grandes players que dominavam, né, o mercado. E as corretoras, elas vêm ganhando espaço num período de 30 anos, mais ou menos, no nosso país. É muito comum fora do país. E o mercado ele é mais amplo numa corretora, tá? Porque é possível investir em bancos dentro das corretoras. A gente tem uma arquitetura aberta de investimentos, né? Então, os produtos do mercado financeiro inteiro estão disponíveis numa conta só. Então, em vez de tu precisar abrir uma conta em cada banco para aproveitar as melhores oportunidades do mercado, tu tens uma conta numa corretora e com isso tem acesso ao mercado financeiro inteiro. Tu pode ter, às vezes, um banco A só tem as opções de investimento do banco A. Numa corretora vão ter todos os bancos e outras ainda opções para poder investir. Exatamente. E não somente emissões bancárias, né? Títulos públicos, ações, enfim, o mercado é super amplo. E em relação ao... Tem uma novidade agora que está surgindo esse comentário, né? Pode explicar o que é o Drex? Sim. Isso é super nova, né? O Drex, o Banco Central se pronunciou agora, recentemente, né? Em relação à nova moeda digital. Muitas pessoas associam, né, as próprias criptomoedas. E, na verdade, o Drex, ele nada mais é do que o real digital, né? Ao invés de ser impresso, vai ser uma moeda emitida, né, de uma forma digital,
diferente das criptomoedas, porque vai ser, né, emitido pelo Banco Central, então emitido de uma forma centralizada. Então, nada mais do que o real digital. Será que não é o começo do fim das cédulas daqui a pouco, né? Mas, na verdade, eu acho que quem carrega hoje dinheiro, né? Eu uso um dinheirinho só para uma emergência. Vai que o cartão não passe, né? Embora hoje, olha, um difícil estabelecimento hoje que não tem essa opção de receber, seja por cartão ou seja até pelo Pix, né? Mas, incrivelmente, eu quero aproveitar e comentar que o metrô aqui de Porto Alegre, o Transurb, não aceita Pix. Mas aceita cartão? Aceita cartão, mas não aceita Pix. Então, para te comprar a passagem, tem que ter o dinheiro, de preferência. Mas daqui a pouco, com o Drex, já vai ser possível. Vai ser mais uma forma de o Pix, ele é um primo, né, do Drex, mas são assim, operaçõões distintas, né? Porque o Pix, ele é um sistema de transferências, né? E o Drex é o próprio dinheiro, só que emitido de uma forma digital. Aproveitando para fazer a consultoria aqui, para o telespectador também poder acompanhar. Franciele, quem tem dívidas, vale a pena investir e de que forma? O que tu sugere? Sempre aconselhável, né, quitar as dívidas antes, né? Eu sempre falo que o crédito em si, ele é um juros compostos, só que ao contrário, né? Quando a gente investe, a gente faz os juros compostos trabalhar a nosso favor e quando é um crédito, né, a gente está pagando, né, por aquilo ali. Então, quitar as dívidas é a prioridade, deve ser a prioridade, sem sombra de dúvidas. Sempre, né, observar, né, a quantidade de juros, quitar o que, né, está se pagando mais e daí sim depois pensar, né, em fazer uma economia. Você falou esses dias nas suas redes sociais, né, sobre dívidas e parcelamento, né? Quanto que vale a pena parcelar? Quando não há juros, né? Só que eu sempre falo que é importante observar que o parcelamento, ainda que não incida juros, seja no cartão de crédito, por exemplo, é uma dívida, porque o crédito em si é utilizar um recurso que não é teu, né? Então, esse nível de consciência, né, é preciso ter para que tu entenda que tu está postergando, porque se tu não tem dinheiro para pagar à vista, tu está pegando um crédito, mesmo que ainda não incida juros, não é um recurso teu. Então, tem que ter esse nível de consciência antes de, né, fazer uma compra. Porque, às vezes, a gente compra muito no impulso. Quantas coisas a gente compra sem necessidade, deixa lá no armário, tirado, né? Então, é mais o nível de consciência mesmo, né? E se vale a pena parcelar ou esperar, daqui a pouco pagar à vista. E, às vezes, aquele parcelo... Não, é 10 vezes sem juros, né? Daí a pessoa pega aquele crédito e pega outro crédito de novo, pega outra, faz outra compra e daqui a pouco tem um acúmulo de parcelas pagando e daqui a pouco fica apertado ali. Exatamente. E compra muitas vezes até o que não precisa. Exatamente, mas isso que tu trouxe é bem importante, até por isso que eu quero reforçar, né? Ao invés de fazer, então, um crédito, tenta segurar o dinheiro, né, para fazer o pagamento à vista, para não correr o risco de embolar lá na frente, né? Que é facinho, né, Fran? Exatamente, exatamente. E muitas vezes tem desconto, né, pagando à vista. Então, é esse cálculo que tem que ser feito, né? Porque realmente aí os juros do rotativo, né, do cartão, se atrasar, é muito alto. Tem aquele 10 vezes sem juros, mas na verdade os juros está incluído ali dentro, né? Claro que está. Não se há dúvida que está incluído, sim. E, Franciele, tendo em vista o atual cenário econômico do nosso país, tu considera um bom momento para investimentos? Sempre falo que para todo cenário existe oportunidade. A gente vive num cenário de taxa de juros alta. Tivemos a primeira queda agora recentemente, mas ainda é uma taxa de juros alta. Eu sempre digo que é ruim para o país, mas é bom para o investidor, né? Porque a gente consegue aí obter bons ganhos com baixo risco. É o famoso 1% que todo mundo quer sem risco, né? Aliás, sem risco não existe, mas baixo risco. Então, acaba que a gente está num momento mais favorável, onde tu consegue, né, rentabilidades mais interessantes com baixo risco. Né? Diferente de um momento de taxa de juros baixos, que daí sim precisa, né, de produtos mais elaborados e tudo mais. E assumir um pouquinho mais de risco também, daí, no caso. Né? Exatamente. Mas para todo cenário existe oportunidade e cabe, né, a gente entender o perfil do investidor, o momento de vida e daí sim gerar melhor recomendação. E, Franciele, o que tu considera o maior erro dos investidores costumam cometer? O que é mais comum no teu dia a dia que o pessoal acaba errando na hora de investir? Tem alguns, né, mas o mais comum é investir por recomendação familiar ou de amigo.
Vai dizer que num churrasco, no domingo, tu já não escutou um amigo ou um parente próximo dizer que teve uma excelente rentabilidade, que teve um investimento fenomenal. Não, investiu em criptomoeda, duplicou o valor, o juro é muito alto. Isso é muito comum. Só não fala o risco, né? Isso é extremamente perigoso, né? Porque aquilo que é bom para mim pode não ser bom para ti, né? O investimento ele tem inúmeras particularidades, cada um tem questões tributárias, tem as suas próprias características, né? E sempre precisa ser avaliado. Cada caso é um caso. Então, esse é o pior erro, digamos assim. Mas, Franciele, as pessoas que querem investir têm um valor mínimo? É possível investir com pouco? Sim, ainda bem, né? O mercado dos investimentos, enfim, ele vem se popularizando cada vez mais, né? Pelo acesso à informação, até pela internet. E graças a Deus, né, a maioria dos investimentos é possível investir a partir de qualquer valor. É muito difícil de achar, né, algum investimento que tenha... Valores elevados. Exatamente. Mas o importante é começar, mesmo que seja com pouco, né? Fazer o investimento certo. Exatamente. O mindset que eu digo, né, de ter essa consciência, né, de fazer uma economia. A gente fala que a riqueza está na capacidade de tu guardar, né? Tem pessoas que têm um bom salário, não guardam nada, e tem pessoas que têm um salário menor e conseguem guardar. Exatamente. Bom, Franciele, a poupança é ainda muito popular no Brasil, né? É um bom investimento? Então, é algo muito cultural, né, do nosso país. Nós crescemos escutando, provavelmente vocês já escutaram, os pais, dos avós, né, e que eles receberam de outros, né, que precisa fazer uma poupança, que precisa investir na poupança. E um dos motivos, né, de eu falar dos investimentos, né, de eu tomar a decisão de falar dos investimentos nas minhas redes sociais, que eu já atuo há bastante tempo com elas, mas que eu trouxe esse assunto, é realmente de trazer, né, essa consciência, a educação financeira para o nosso país, porque muitas pessoas investem na poupança, e é o investimento mais tradicional, né, do nosso país, justamente por escutarem e se sentirem seguras, né, acreditarem que é o investimento mais seguro. E eu não diria assim eu sempre digo que não tem o pior ou o melhor investimento, mas está entre os piores investimentos, né, em termos de rentabilidade. Então, é possível trazer uma segurança, né, sem investir especificamente na poupança em si, né. É incrível que tu falaste, né, que isso vem de pai para filho, avós. Antigamente, criança nascia e ganhava do vô e da avó uma caderneta de poupança já com um dinheirinho. E realmente trazem isso para a vida da gente e as pessoas vão levando e às vezes não tem essa visão de poder fazer outros tipos de investimento. Exatamente. Não, a criança ganhava já um cofrinho, né? Tinha um cofrinho para botar uma moedinha. Agora nem moeda é difícil tu achar hoje, mas tinha uma moedinha ali para te... E com o Drex agora nem vai ter mais daqui a pouco o papel, né? É verdade. Bom, gente, o papo está muito bom, mas nós vamos fazer um rápido intervalo de 30 segundinhos e já voltamos com o papo certo. A seguir falaremos mais sobre finanças. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e eu também quero te lembrar que o Papo Certo ele é transmitido pelos principais canais digitais. 521 da NET Claro, 513 da Vivo, TVN e Tubarão. Bom, vamos para a nossa pergunta do segundo bloco, né? Eu vou fazer a pergunta de milhões, né? Qual o melhor investimento na atual realidade econômica do Brasil? Então, eu sempre falo que não existe o pior ou melhor investimento, mas sim aquele que se adequa, né, ao seu momento de vida e o seu perfil de investidor. Então, é extremamente importante entender qual o teu objetivo, qual a tua finalidade
para isso que serve uma consultoria, uma assessoria de investimentos, né? A gente entende o objetivo do investimento, né? Qual a tua capacidade de prazo, isso é extremamente relevante, porque tem questões tributárias que, se não forem consideradas antes de investir, aí sim tu pode ter um problema ali na frente. Então, conhecer e analisar o perfil de cada investidor é o que faz, né, tu ter um bom investimento ou não. Fala um pouquinho do perfil, né? Tu pode falar que um pouquinho desse perfil, você tem uma pessoa que é mais, se arrisca mais, tem a pessoa que é mais conservadora, pode falar um pouquinho para nós? Claro, então, exatamente, é essa a lógica, assim, existem investidores que são mais conservadores, que preferem preservar o seu capital acima de qualquer coisa, mesmo que se obtenha uma rentabilidade menos atrativa. Existem os intermediários, que são os moderados, assim como existem os mais arrojados, né, que gostam de arriscar, que sabem que podem perder, mas para ganhar mais. Então, que investem em ações. Não, existe bastante mercado, inclusive as criptomoedas, né, o risco é bem maior que ações. E, Franciele, o que é imprescindível saber antes de investir? Como eu acabei de falar, né, o perfil, porque aquilo que, né, é interessante para mim pode não ser interessante para ti. Então, primeiro de tudo é analisar o perfil do investidor, inclusive é uma obrigatoriedade, né? E mediante isso, aí sim, a gente vai avaliar a tua questão de prazo, né, e o quanto está suscetível ao risco, para daí se obter, né, buscar os ganhos. Às vezes no banco, quando tu vai fazer a aplicação, ele te exige que tu preencha lá o questionário para poder se identificar se aquele produto que está escolhendo está de acordo com o teu perfil, né? Exatamente, é uma obrigatoriedade. Na corretora também é a mesma coisa. Não, antes de investir, tem que preencher o questionário. Isso é crucial. Não tem como investir sem conhecer o perfil do investidor. Franciele, como especialista em finanças, né, nos conte qual a dica para economizar dinheiro. Primeiro de tudo é saber quanto ganha e quanto gasta. Parece óbvio, mas é muito comum, né, de escutar pessoas assim com alto poder aquisitivo. Eu trabalho, né, há muito tempo no segmento alta renda, que ganham muito bem, que gastam muitas vezes muito bem também, mas que não sabem, não têm esse controle. Inclusive, eu disponibilizo nas minhas redes, né, uma planilha super importante, tu saber, né, não somente quanto que tu ganha, mas quais são os teus custos fixos, quais são os teus custos, né, porque a gente tem custos que todos os meses vão acontecer e tem os variáveis também. Então, isso é extremamente importante. Eu acho que o pessoal, às vezes, até saber quanto ganha, até é mais fácil de saber, né? Mas saber quanto gasta, a gente vai... Às vezes o cartão está ali disponível, né? Tu vai gastando, passa no débito, passa no crédito e pode, no final do mês, se atrapalhar, né? Exatamente, é bem comum. Eu acho que é rapidinho para se atrapalhar, porque é bem isso mesmo. Eu acho que as pessoas sabem quanto ganha, mas não sabem quanto gasta. Quando vê, vai indo e só vai. E quando vê, já foi lá ladeira abaixo com aquele cartão de crédito. Uma dica eu falo, eu tenho uma dica, eu sempre peço o recibo e a notinha de todas as minhas despesas e guardo. E então isso é uma maneira da minha estratégia, né, de saber quanto eu estou gastando. Então, de cabeça não vou saber, né? Então eu pego essas notinhas, esses recibos e guardo para poder ter uma ideia. Só que daí começa a deixar em cima da escrivaninha, vai aumentando aquele monte de papel. Então, tá na hora de gastar menos já. Então, o grande negócio é fazer o planejamento financeiro, Fran. Exatamente, né? Eu recomendo uma planilha mesmo, onde tu tem, né, os teus custos ali organizados de uma forma organizada e não tem erro. Antes também tu comentou sobre a questão, né, de pessoas ganharem muito bem, mas não guardar nada. Então, é uma estratégia positiva aquele, vou reservar valor X. Qual o percentual que tu recomenda dos ganhos da pessoa que deveriam ser guardados para investimentos? De 15% a 20%, né? E é bem comum, as pessoas, eu sempre falo que não importa o valor, né, que tu recebe, mas sim o teu nível de consciência de ter, né, de deixar uma parcela, ainda que menor, dentro da tua capacidade, né, para fazer uma economia. Então, por exemplo, quem ganha R$2.000, teoricamente, teria que guardar em torno de R$300 a R$400 por mês, né, para poder ter um fundinho de reserva ali, ou até mesmo para realizar seu sonho, né? Tu falou antes de objetivos, né? E às vezes isso é importante, essas pessoas acabam vivendo a vida e esquecem de definir prioridades, o que é mais importante para a sua vida. Tem pessoas que querem viajar, tem pessoas que querem trocar de carro, tem pessoas que querem comprar a casa própria, e acho que isso acaba ajudando na motivação, né? Com certeza,
Isso quem traz também muito são os coaches, né? De tu colar lá na porta da tua geladeira a foto da Ferrari. Da Ferrari, no meu caso, Cancún e por aí vai, né? Tu vai te organizando porque tu vai trazendo aqueles lembretes. Não vou gastar nisso para poder chegar naquele outro objetivo. Exatamente. Que As também pessoas é bem associam importante. como guardar dinheiro como se fosse uma coisa ruim, porque tu abre mão de certos prazeres momentâneos, né? Sendo que tu está guardando para um projeto ali na frente. Seja, bem como disseste, para fazer uma viagem, não só para aposentadoria, sim, porque às vezes as pessoas, não, mas eu vou deixar para quando me aposentar, enfim. E não, né? Tu pode ter alguma finalidade específica de curto ou longo prazo, mas o mais importante é ter essa mentalidade, né, de reservar ainda que um pouco por mês. E aquele fundo de reserva também, né? Porque às vezes as emergências pode acontecer, o carro estragou, o encanamento de casa deu um problema, estourou, então, ou de repente a pessoa pode ficar um pouco resfriada, precisa comprar medicamentos, é importante ter esse fundo de reserva para essas emergências. Né? Com certeza, a reserva de emergência ela é a prioridade assim dentro de uma consultoria, justamente para te não ter que recorrer a um crédito e pagar, né, juros por isso. Franciele, já estamos indo para os minutos finais do nosso programa. Quero aproveitar e te perguntar, que eu ouvi tu falando lá nas tuas redes sobre aposentadoria milionária. Como é isso? Quem não quer, né? Todo mundo quer. Então, é possível, né, ter uma aposentadoria milionária através do poder dos juros compostos, né? Quem conhece o poder dos juros compostos, né, e faz ele trabalhar a seu favor, consegue ter, mesmo investindo uma pequena parcela por mês. Porque às vezes a gente olha assim, uma aposentadoria milionária, eu preciso fazer grandes investimentos. E não, quanto antes, e daí por isso é importante esse nível de conscientização, principalmente para os jovens, quem está nos assistindo agora. Começar o quanto antes, porque se tu fizer pequenas reservas por mês, ainda que pequenas, tu vai fazer o tempo trabalhar a teu favor. Porque os juros compostos, eles vão acumulando e vão fazendo o teu patrimônio, né, trabalhar para ti ao longo do tempo. Quem está começando, quem vai começar a guardar dinheiro agora, nunca é tarde para começar. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Aí falando sobre o mercado financeiro, né, o que é uma ação? O que significa investir numa ação? Então, no início do programa nós falamos sobre emissões bancárias, né, que é quando a gente investe, né, num papel de um banco. Uma ação é como se tu entrasse em sociedade mesmo da empresa. Tu tem um pequeno percentual, né, tu vira um acionista daquela empresa e basicamente é essa a lógica. Se a empresa crescer, aumentar as vendas, aumentar o lucro, a ação valoriza. Exatamente. Se a empresa diminuir o faturamento e diminuir o lucro, a ação desvaloriza e pode ter prejuízo. Aí tu vira aquela dor de dono mesmo de querer que aquela empresa evolua para que tu coloque mais dinheiro no bolso. Traz para a gente, assim, de uma forma um pouco mais simples, o que significa investir na Bolsa, porque eu creio que é uma dúvida de muitas pessoas. Parece tão complexo. E é complexo mesmo? Não, é super simples, né? Mas realmente, né, como eu falei, é um tema relativamente novo. As corretoras, elas se popularizaram no país de 30 anos para cá, né? E investir, para te ter acesso, né, a uma ação, por exemplo, tu tem que ter uma conta numa corretora. Então, tu consegue, né, através de uma corretora, fazer a compra dos papéis, né, e investir na bolsa, né, comprar as ações que a gente chama. Uma questão também, o pessoal pergunta, mas é importante olhar o rendimento passado daquela ação para poder investir? Ajuda ou não ajuda? Isso é um dos grandes erros, né? Porque rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Quando a gente gera uma recomendação, é muito visando as projeções de mercado. Aquilo que a gente viveu no passado não necessariamente vai ocorrer, né, tanto no presente quanto no futuro. Normalmente, né, as projeções são diferentes. Então, é preciso sempre olhar para frente, nunca para o passado. É bem interessante isso. Se hoje a gente pudesse agora mensurar aqui no programa 3 tipos de investimentos que tu recomendaria, poderia explicar assim um por um bem tranquilamente para a gente? Perfeito. Então, o melhor dos mundos é uma carteira diversificada. É aquela velha história de não deixar todos os ovos na mesma cesta. Então, independente do perfil do investidor, e daí entra, né, desde para o cliente mais conservador até mais arrojado, a diversificação ela sempre vai ser a melhor recomendação. Onde tu vai ter a tua reserva de emergência, né, que é aquele recurso mais líquido que vai estar à tua disposição no caso de uma emergência. E depois, né, naquela parcela mais a longo prazo, aí sim tu vai diversificar e daí, claro, dentro do perfil de cada investidor, mas engana-se, né, quem pensa que, não, porque se eu sou mais conservador eu não posso, né, investir em algo um pouco mais
arriscado, pode ser sim, o que muda realmente são os percentuais. E daí a gente avalia, né, realmente a questão de prazo e de perfil para daí distribuir dentro dessa carteira diversificada os investimentos, né, adequados. A gente estava falando também de ações, a gente tem uns minutinhos finais, né, mas enquanto não dá o sinal aí, a gente está falando de ações porque a gente se torna sócio da empresa, por isso que tem a Bolsa de Valores e essa importância de ter essas informações da empresa disponibilizadas, né? Com certeza, com certeza. E é bacana frisar que tu pode investir em ações e papéis através de fundos, né, de gestores que atuam por ti. Porque muita gente às vezes não tem tempo ou não tem uma assessoria e, né, tem gestores que atuam para ti no mercado. Então, tem opções, né, além da bolsa, das ações especificamente, né? E, Fran, em relação a investimentos internacionais, eles são corriqueiros aqui pelo brasileiro? Tem esse costume? Com uma boa assessoria, sim, né? Eu sempre falo que é importante a diversificação, e daí quando a gente fala de diversificação, não somente em ativos nacionais, bem como internacionais, até porque nós garantimos uma proteção maior para o patrimônio, sem contar que a gente fala de moedas mais fortes que o real, então acaba sendo uma proteção, uma blindagem de patrimônio, sem sombra de dúvidas. E o brasileiro que investe internacionalmente, o que normalmente ele faz? Ele coloca pouco investimento, muito, mediano? Normalmente são os grandes investidores, né? Isso é um mercado que está mudando. Agora a gente passa a ter mais acesso, né, de uma forma mais popular, digamos assim, a investimentos internacionais através da corretora, que é possível aplicar até mesmo pelo aplicativo. Mas é algo que está iniciando, né, que o pequeno investidor passa a ter acesso, até porque tem, né, questões tributárias, enfim, precisa de uma assessoria um pouco mais especializada, mas, né, ainda bem que agora está se tornando mais popular, é possível através da corretora, sim. Olha, gente, eu quero dizer para vocês assim que chegaram muitas perguntas aqui no programa, então as que não forem respondidas agora serão logo após. Eu quero aproveitar, Franciele, e te agradecer muito pela tua presença, pelos teus esclarecimentos e ter compartilhado o teu conhecimento conosco. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, fico muito feliz. Obrigada Então, a todos. agradecemos a audiência, né? E lembrando que quem chegou agora pode assistir o programa pelas redes sociais, pelo Facebook, Instagram, YouTube e TikTok. Então, amanhã, às 7h30 da manhã, tem reprise e às 20h30, um programa inédito para vocês, um papo empreendedor. Estará conosco o Dr. José Bueno e estaremos esperando todos vocês. Até lá!